Olá, boas-vindas ao Psicossíntese. Olha, antes da gente mergulhar na análise de hoje, queria fazer um pedido rapidinho para quem curte o nosso trabalho. Isso aí. Se você ainda não segue a gente, considere se inscrever lá no canal Psicossíntese no YouTube, tá? E se esse material aqui te ajudar, um like, um compartilhamento com aquele colega que também tá ralando nos estudos de psicologia, nossa, ajuda demais a gente a continuar produzindo. Com certeza. Apoio é sempre bem-vindo. Bom, hoje a gente continua a nossa exploração do livro O que é Psicologia Social, da Sylvia T. Maurelane. O foco agora é a parte 2, Trabalho, Comunidade e Transformação Social. Uma parte, assim, bem densa, né? É, bastante. E fundamental. A gente vai cobrir o conteúdo que vai da página 55 até a página 89 do livro. Para quem tá na série com a gente, é a reta final dessa obra tão importante. Aham. A ideia hoje é organizar, aprofundar um pouco as ideias centrais dessa segunda metade do livro. Perfeito. Então, já pega aí o caderno, o tablet, o que for para anotar. Essa análise aqui é pensada mesmo como uma revisão, sabe? Útil para quem está se preparando para a prova ou só quer consolidar esses conceitos que são chave para a psicologia social, com esse olhar mais brasileiro que a Lane traz. Exato. Então, vamos lá, né? Vamos desempacotar isso. Bora! A gente começa, então, na página 55, com o tema Trabalho e Classe Social. Acho interessante que ela não começa direto falando de grupo, de interação. Ela vai para o trabalho. Qual que é a conexão que ela faz aí entre o trabalho e a própria formação do ser humano em sociedade? Olha, esse é um ponto de partida crucial na análise dela. A Lane, ela retoma uma ideia de que o trabalho, sabe, essa ação humana de transformar a natureza para poder sobreviver, é o que, no fundo, produz o próprio ser humano como um ser social. Uhum. A gente não nasce pronto, né? É nessa interação com o mundo que exige cooperação com os outros para acontecer que aí sim surge a linguagem, as formas de organização. O trabalho está na base da nossa humanidade mesmo. Entendi. Só que, claro, o foco dela rapidinho vai para a sociedade capitalista. E aí, aí o sentido do trabalho muda completamente. Como assim? Não é mais só pela subsistência, entende? O objetivo virá produção de lucro, acumulação de capital, e essa lógica, segundo a Lane, acaba estruturando a sociedade inteira em torno da exploração da força de trabalho. Certo. E é essa exploração que cria a divisão de classes que ela tanto fala? Exatamente. É o nó da questão para ela. Daí surge essa divisão que ela vê como fundamental e antagônica. De um lado, quem tem os meios para produzir, os capitalistas. Do outro, quem só tem a própria capacidade de trabalhar para vender, os trabalhadores. Entendi. O sistema se baseia nisso. Isso. E a ideologia dominante, como ela aponta, tem um papel, sim, chave para mascarar essa contradição toda, para fazer parecer natural algo que é histórico, que é construído socialmente. Tipo como? Por exemplo, com aqueles discursos sobre diferença de talento, sabe? Ou que é natural uns mandarem e outros obedecerem. Essas coisas que a gente ouve por aí. Faz sentido. E como essa estrutura maior, essa divisão de classes que vem do trabalho, como isso afeta a experiência da pessoa? O lado psicossocial mesmo? Então, aí entra a análise do que a Lane chama de atividade humana. Para ela, a atividade é esse processo. Nasce de uma necessidade, vai para um objetivo que primeiro a gente imagina, depois concretiza e, quando transforma o mundo lá fora, transforma a gente aqui dentro também. Interessante. E o trabalho, ainda mais com ferramentas, é social na raiz, né? Precisa de comunicação, precisa de cooperação. É através dessa atividade, desse trabalho que faz sentido, que a gente se objetiva, que a gente deixa a nossa marca e se reconhece no que faz. Mas imagino que ela diga que no capitalismo industrial, essa chance de se realizar pelo trabalho fica meio difícil, né? É aí que entra a tal da alienação. Exatamente. A alienação é um conceito central para entender a crítica dela. O exemplo clássico que ela usa, e que ajuda muito a entender, é o do operário na linha de montagem. Sim, isso é bem conhecido. Pois é, a máquina que dita o ritmo, o trabalho vira só uns gestos repetitivos, fatiados, sabe? Sem conexão com o produto final. O pensar sobre o trabalho fica separado do fazer.
O planejamento e a execução. Isso. O trabalhador perde o controle do processo, não se vê mais naquilo que ele produz. E a própria cooperação, que era tão importante lá na origem do trabalho, agora é mediada pela máquina, não pela conversa direta. E isso acaba gerando isolamento, até competição entre os colegas. E a ideologia do mérito individual ainda reforça isso, né? Exato. Fecha o ciclo. E essa fragmentação, ela não fica só no trabalho braçal, certo? Ela amplia essa ideia da alienação para outras áreas. Sim, sim. Isso é bem importante na análise dela. Lane argumenta que o trabalho intelectual, quando fica muito especializado, muito compartimentado, também passa por um processo parecido. Ah, é? Como assim? O conhecimento fica encaixotado, muitas vezes sem conexão com a aplicação prática ou com as consequências sociais do que se produz, entende? Esse saber muito técnico, às vezes com uma linguagem que ninguém entende. Uma linguagem hermética, né? Isso. Pode acabar servindo aos interesses de quem está no poder sem que nem o próprio intelectual perceba direito. Então a alienação não é só não gostar do que faz. É essa ruptura mais funda mesmo entre pensar e fazer, teoria e prática, indivíduo e coletivo, comunicação e cooperação. Então a saída disso, né? O desenvolvimento da consciência, seja a consciência de si, a social, a de classe, viria justamente de tentar juntar esses pedaços de novo. Exatamente. A chance de ter uma consciência crítica está ligada à praxis, a essa atividade humana completa, onde o pensamento e a ação andam juntos, de forma cooperativa, com comunicação. É por isso que a psicologia social, para Lane, não pode só estudar o comportamento no trabalho, isolado. Tem que ir mais fundo. Tem que analisar a atividade produtiva como esse processo que constrói ou que desumaniza a vida, as relações e a própria consciência. Muito claro. Antes da gente seguir, vamos só recapitular rapidinho os pontos principais desse bloco sobre trabalho e classe social, para fixar bem. Vamos, boa ideia. Então, primeiro, a ideia central do trabalho como atividade que funda o ser humano social, transformando a natureza e a nós mesmos. Certo. Segundo, no capitalismo essa atividade muda, gira em torno da exploração da força de trabalho, criando classes com interesses opostos e a ideologia tenta esconder isso. Ok. Terceiro, o conceito de alienação como essa quebra entre pensar-fazer, trabalhador-produto, que leva a isolamento e competição. Uhum. E por fim, a ideia de que a consciência crítica vem da luta para recuperar a atividade integral, unindo pensamento, ação e cooperação. Excelente resumo. Agora, avançando no livro, a gente chega na página 67. Aí começa a discussão sobre o indivíduo na comunidade. A gente sai um pouco do trabalho formal, né? O que a psicologia comunitária representa aqui nessa abordagem? Então, a psicologia comunitária aparece aqui como uma vertente da psicologia social mais voltada para a intervenção mesmo. O foco são os grupos, as necessidades coletivas, que muitas vezes nem o salário que vem de um trabalho muitas vezes alienado, nem as instituições mais tradicionais, tipo família, escola, conseguem atender. E qual seria o objetivo dessa intervenção? O que ela busca? O objetivo principal é tentar estimular o desenvolvimento de relações sociais que sejam mais baseadas na comunicação, na cooperação, sem dominação, sabe? A estratégia mais educativa, preventiva. A ideia é que os próprios grupos, sei lá, vizinhos de um bairro, mães lutando por creche, identifiquem seus problemas comuns. Que geralmente tem uma raiz social maior, né? Exato. E que eles se organizem para agir juntos, coletivamente buscando soluções. O texto dá uns exemplos práticos disso, né? Dá sim. Fala de grupos de mães que se juntam para criar creche onde não tem, mutirão para construir casa, para fazer um espaço de lazer para a comunidade, ou então a organização dos moradores para ir lá cobrar serviço básico, tipo água, luz. Mas o ponto que a Lane bate muito na tecla não é só fazer a coisa, é o potencial educativo que esse processo tem. A chave está na reflexão, que tem que vir junto com a ação. Ação e reflexão. Isso. Quando o pessoal para pensar sobre por que eles têm aqueles problemas, como eles se organizaram, o que deu certo, o que deu errado, aí eles podem resgatar a própria história, entender melhor as forças sociais que afetam eles e, com isso, ir desenvolvendo a consciência. Consciência de si como sujeitos, consciência social e, o que para além é fundamental,
potencialmente a consciência de classe. Entendi. Mas aí, volta aquela questão. Essa ação ali, na comunidade, ela consegue resolver o problema maior da estrutura capitalista, da exploração que a gente falou antes? Então, a autora é bem direta nisso aí. Ela diz que a atividade comunitária, por mais importante que seja, não acaba sozinha com a contradição principal do capitalismo, das relações de produção. Não muda a estrutura econômica por mágica. Certo. Mas ela é vista como um espaço muito importante, sabe? Um caminho essencial para desenvolver a consciência de classe, para aprender a se organizar, para experimentar umas relações mais solidárias e, com isso, fortalecer a luta por mudanças maiores. É tipo um laboratório de organização e consciência. Imagino que não seja um caminho fácil. Quais os desafios que essa prática encontra? Ah, muitos desafios, com certeza. A Lene aponta a pressão constante que vem do sistema maior, né? Com os valores individualistas, a competição, o apelo do consumo, a mídia é citada como forte nisso. Verdade. E além disso, tem os desafios internos dos próprios grupos. A dificuldade de desaprender uns padrões de dominação, de submissão, que a gente traz da família, da escola, do trabalho. E aprender jeitos novos de se relacionar, de tomar decisão junto. Exige um esforço contínuo de pensar criticamente sobre o que se está fazendo. Aquela metáfora que ela usa é boa, né? De ter um pé em cada barco. Exato. Tentando navegar entre a realidade que oprime e a construção de algo novo. É bem isso. O livro também fala de um exemplo em Cuba, num hospital psiquiátrico, que é interessante para contrastar, né? Isso, tá lá pelas páginas 72 a 74. Descreve uma experiência onde se buscava ter relações entre pacientes, médicos, equipe, mais baseadas na igualdade, no respeito, com os pacientes participando de trabalhos produtivos, remunerados, dentro do hospital. A Lane usa isso para argumentar que esse tipo de relação mais comunitária, mais horizontal, seria mais fácil ou pelo menos teria mais apoio numa sociedade que, pelo menos no discurso, se propõe a valorizar o trabalho para o bem comum e as relações comunitárias. Serve para a gente pensar os limites e as possibilidades da ação comunitária em contextos diferentes. Faz sentido, como um caso para pensar junto. Vamos fazer aquele recap rápido do bloco da comunidade? Bora! Pontos-chave. Psicologia comunitária como intervenção para necessidades coletivas não atendidas. Objetivo: relações de cooperação e comunicação sem dominação. Método: ação conjunta mais reflexão educativa para desenvolver consciência. Potencial: ajudar a criar consciência de classe e organizar para transformação. Desafios: pressão do sistema, ideologia, aprender relações novas. E o exemplo de Cuba para ilustrar princípios comunitários num contexto institucional. Ótimo. E bem aqui no meio da nossa conversa, aquele lembrete rápido. Se essa análise está sendo útil para você, para os seus estudos, pensa em se inscrever no Psicociência lá no YouTube, deixa seu like aqui, compartilha com os colegas, é isso que mantém a gente produzindo. É isso aí. Agora, seguindo no livro, a gente chega na página 75, no capítulo A Psicologia Social no Brasil. Como é que a Lene conta essa história pra gente? Ela começa lá atrás com o Comte, aquela questão filosófica, né? Indivíduo, causa ou consequência da sociedade. Mas a psicologia social, a PS como ciência mesmo, ela pega força depois da Primeira Guerra. Muito por causa da necessidade de entender aqueles fenômenos de massa, liderança, propaganda, preconceito, que explodiram com as crises da época. E a influência americana foi grande nisso, pelo que eu li. Nossa, muito grande. Especialmente depois da Segunda Guerra. O modelo dos Estados Unidos, muito pragmático, sabe? Focado em técnica de intervenção para ajustar o indivíduo à sociedade. Foi super exportado e adotado aqui. Tinha uma tendência forte de ver sociedade e indivíduo como coisas separadas. Aquela dicotomia, né? Exato. E de buscar a causa dos problemas sociais dentro do indivíduo. Personalidade, atitude, uma visão bem individualista mesmo. E essa abordagem, ela acabou entrando em crise, né? Por quê? Sim, a famosa crise de relevância. Lá pelos anos 60, 70, ficou meio óbvio que ficar acumulando pesquisa, estudo, muitas vezes estudo fragmentado, sem conexão, não estava levando nem a teorias melhores,
nem principalmente a mudanças sociais de verdade. Os problemas continuavam, né? Exato. Preconceito, greve, miséria, tudo lá. Aí começaram a surgir críticas fortes, principalmente na Europa, apontando o lado ideológico dessa PS, que muitas vezes ela servia mais para manter as coisas como estavam do que para questionar. Entendi. E na América Latina, a situação era de ficar copiando esses modelos importados, sem muita ligação com a nossa realidade aqui, de pobreza, desigualdade, ditadura. A crise aqui virou uma busca muito forte por uma PS que fizesse sentido, que tivesse relevância social no nosso contexto. E os congressos interamericanos foram importantes nisso? Foram marcos, sim. O de 76 em Miami e, especialmente, o de 79 em Lima foram palcos importantes dessa crítica e do começo dessa busca por outros caminhos. E no Brasil, especificamente, como foi? O cenário era parecido. Uma influência forte dos Estados Unidos no começo, ela até cita a vinda do Otto Kleinberg para a USP nos anos 50, já tinham insatisfação com a falta de aplicação, com o jeito meio alienado desses modelos, mas ainda faltava alternativa teórica, metodológica, sabe? Faltava um caminho próprio. Isso. A grande questão que começou a mobilizar o pessoal aqui era: como que a gente entende um indivíduo dentro das determinações sociais, mas também como alguém capaz de mudar a história? Como sair dessa de só importar teorias sem criticar? E aí surge a Abrapso. Exatamente. Um passo decisivo foi a criação da Abrapso, a Associação Brasileira de Psicologia Social, em 1980. O documento de fundação que a Laine cita um trecho longo lá pelas páginas 81 a 84 é um retrato muito fiel do que o pessoal estava sentindo e buscando naquele momento. E o que dizia, basicamente? Apontava o isolamento da academia, a PS sendo usada por interesses dominantes, na indústria, na política, a distância da realidade da maioria do povo, a urgência de superar essa dependência de teoria de fora, a necessidade de produzir um conhecimento radicalizado no sentido de ter raiz mesmo na realidade brasileira e de conversar com outras ciências humanas e sociais. Era tipo um manifesto, então, por uma psicologia social diferente. Crítica, situada, engajada com a transformação aqui no Brasil. Exatamente isso. Uma PS que não ficasse só descrevendo, mas que assumisse um compromisso com a mudança social, partindo da análise crítica da nossa realidade. Entendido. Um resuminho rápido desse percurso da PS no Brasil. Claro, vimos as origens lá atrás, o desenvolvimento pós-guerras, a influência forte dos Estados Unidos, o foco pragmático, individualista e a crise de relevância que veio depois. A busca por caminhos próprios na América Latina e no Brasil, questionando os modelos importados. E, finalmente, a Abrapso como um marco dessa virada, dessa busca por uma PS crítica, contextualizada e comprometida com a transformação. Ótimo. Para a gente fechar a parte do conteúdo do livro mesmo, a partir da página 85, a autora traz as indicações para leitura. Isso são umas sugestões para quem quiser ir mais fundo nos temas. Bem rapidinho, Fred Keller, para entender as correntes da psicologia geral, Marilena Chauí sobre ideologia, que é fundamental para a análise da Laine. Essencial mesmo. Afrânio Catani sobre capitalismo no Brasil, Robert Sterwilliger e Judith Green, que discutem linguagem e pensamento com olhar social, e, muito importante, as obras do Alexis Leontiev, da Escola Histórico-Cultural Russa. Que são a base dela, né? Exato. São a base teórica da Laine para pensar consciência, atividade, pensamento, linguagem. São textos mais densos, mas cruciais. E por fim tem uma série do Peter Harriet, que apresenta a psi mais tradicional, mas já com um olhar crítico. Dicas ótimas para quem quer se aprofundar. Agora, para ajudar a fixar tudo isso que a gente viu, preparamos um bloquinho com perguntas, bem no estilo que poderia cair numa prova, cobrindo os temas das páginas 55 a 89. Legal. A dinâmica vai ser assim. A gente ouve a pergunta, dá um segundinho para pensar, e aí eu comento a resposta de um jeito didático, ligando com o texto da Laine, tá? Combinado. Pergunta 1. Como Silvia Laine relaciona a origem histórica do trabalho com a formação da sociedade e do próprio ser humano? Pausa. Então, essa resposta está bem no começo do capítulo, página 55. A Laine argumenta
que o trabalho, essa ação de transformar a natureza para sobreviver, é o que funda o ser humano como ser social. Não é só economia. Foi a necessidade de cooperar nessa transformação que levou ao desenvolvimento da linguagem e das primeiras formas de organização. O trabalho nos constitui. Pergunta 2. Qual é a contradição fundamental do capitalismo apontada pela autora na análise do trabalho e como a ideologia dominante atua sobre ela? Isso está ali entre as páginas 55 e 57. A contradição central para Lane é a divisão da sociedade em classes com interesses opostos, donos dos meios de produção versus vendedores da força de trabalho. O sistema vive da exploração do segundo pelo primeiro para gerar lucro. A ideologia entra para quê? Para mascarar isso, fazer parecer natural, inevitável ou questão de mérito, escondendo a relação de poder. Pergunta 3. Explique o conceito de alienação no trabalho segundo Lane, usando o exemplo do operário na linha de montagem. Pausa. A alienação, que ela explica ali pelas páginas 60 a 62, é essa perda de controle e de sentido no trabalho. No exemplo da linha de montagem, a máquina dita o ritmo, o trabalho é fragmentado, separa o pensar do fazer, o trabalhador não se vê no produto final como sendo dele. A cooperação vira isolamento ou competição. A própria capacidade de trabalhar vira uma coisa externa, uma mercadoria. É de si, social, de classe. Essa conexão que ela desenvolve no capítulo e resume ali pelas páginas 65 e 66 é que para superar a alienação precisa recuperar a atividade humana completa, juntar pensamento e ação. Isso só rola coletivamente, com comunicação e cooperação. Quando os trabalhadores entendem juntos onde eles estão no processo, as relações de dominação, aí podem desenvolver a consciência de si como sujeitos, a consciência social e principalmente a consciência de classe, que é chave para agir e transformar. Pergunta 5. Qual o objetivo central da psicologia comunitária proposta por Lane e quais métodos ela utiliza? O objetivo, a partir da página 67, é estimular relações sociais baseadas na comunicação e cooperação, superando a dominação para resolver necessidades coletivas. Os métodos são basicamente educativos e participativos. O grupo identifica os problemas, planeja e age junto. E, muito importante, reflete criticamente sobre todo o processo. É essa reflexão que gera a consciência. Ação, reflexão, ação. Pergunta 6. Embora a atividade comunitária seja importante, por que ela, por si só, não supera a contradição fundamental do capitalismo, segundo a autora? Pausa. A Alane deixa isso bem claro na página 69. A ação comunitária mexe no nível das relações sociais, da organização, da consciência, o que é super importante. Mas a contradição principal do capitalismo está lá na produção, na propriedade privada dos meios de produção, na exploração do trabalho. A ação comunitária pode fortalecer a luta por mudanças, mas não muda, sozinha, essa base econômica da sociedade. Pergunta 7. Quais foram as principais críticas que levaram à crise da psicologia social tradicional, especialmente a de influência norte-americana? As críticas ali pelas páginas 76 e 78 apontavam a falta de relevância social de muita pesquisa, o foco exagerado no indivíduo fora do contexto e o viés ideológico que fazia a PS funcionar mais como ajuste, como manutenção da ordem, do que como análise crítica e ferramenta de transformação. Ela simplesmente não dava conta de explicar e lidar com os problemas sociais reais. Pergunta 8. Qual foi o marco da busca por uma psicologia social mais relevante e contextualizada na América Latina e no Brasil, segundo o texto? O texto indica, ali pelas páginas 78 a 80, que a crise deu um empurrão nessa busca. Os congressos interamericanos de psicologia de Miami e Lima foram importantes, mas no Brasil, o grande marco foi mesmo a criação da Abrapso em 1980, que nasceu justamente desse movimento por uma PS crítica voltada para a realidade brasileira e comprometida com a mudança social. Pergunta 9. De acordo com o documento de fundação da Abrapso, citado por Lane,
Quais eram as principais preocupações dos psicólogos sociais brasileiros naquele momento? Aquele documento citado nas páginas 81 a 84 mostrava as preocupações, né? O academicismo que ficava isolado, a PS sendo usada por interesses dominantes, a falta de compromisso com a comunidade, com a maioria da população, a dependência de teoria gringa, a necessidade de produzir um conhecimento com raiz na realidade brasileira e a importância de conversar com outras áreas. Era uma busca por ruptura mesmo. Silvia Lane sobre consciência, atividade, pensamento e linguagem. Pausé. O Leon Tiver é chave, páginas 86 e 87. Ele dá a base teórica da escola histórico-cultural que a Lane usa. Ele entende a consciência, o pensamento, a linguagem, não como coisas só individuais ou biológicas, mas como processos que se formam social e historicamente, pela atividade prática, pela interação. Isso permite a Lane quebrar com as visões individualistas e analisar a consciência como resultado da atividade humana completa e da superação da alienação. Excelente! Passamos por todos os pontos-chave da parte 2 do livro O que é Psicologia Social. Para a gente fechar e consolidar, um checklist final rapidinho com os conceitos principais que a gente viu hoje. Vamos lá. Recapitulando, a relação essencial entre trabalho, capitalismo e a formação das classes sociais. Ok. O conceito de alienação no trabalho como essa fragmentação da atividade humana. E o oposto, que é a atividade integral, pensar junto com o agir. Certo. O papel central da comunicação e da cooperação para superar a alienação e desenvolver a consciência de si, social e de classe. A proposta da psicologia comunitária, os objetivos de relações sem dominação, os métodos educativos, ação plus reflexão, e os desafios que ela enfrenta. Isso. O histórico da psicologia social, a crise do modelo tradicional por falta de relevância e pelo viés ideológico. Sim. E a busca por uma psicologia social crítica engajada na América Latina e no Brasil, com a Abrapso sendo um marco fundamental. Perfeito. Este foi o conteúdo da parte 2, que foi das páginas 55 a 89 do livro O que é Psicologia Social, da Silvia Lane. Com essa análise, a gente conclui o estudo completo dessa obra aqui no Psicossíntese. Ufa! Esperamos que essa jornada toda tenha sido bem útil aí para os estudos. É isso aí. E fiquem ligados, continuem acompanhando, porque a gente vai seguir trazendo análises de outros temas, outros autores importantes para a formação em psicologia aqui no canal. E para a gente fechar mesmo, fica uma provocação para pensar. Essas análises da Lane sobre trabalho, comunidade, a busca por uma psicologia social relevante, elas foram feitas já há umas décadas, né? Pensando no Brasil de hoje, com as novas formas de trabalho, os movimentos sociais atuais, os desafios políticos que a gente vive, como será que essas ideias ainda batem? Boa pergunta. De que forma elas podem inspirar não só a intervenção na comunidade, mas talvez a prática clínica, a atuação em políticas públicas e até a própria formação que a gente recebe e constrói na psicologia hoje? Fica aí a reflexão. Para pensar mesmo. Bom, gente, muito obrigada pela companhia em mais essa análise. Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar o Psicossíntese para dar aquela força pra gente. Até a próxima! Até mais, pessoal!